Aqui jaz uma história, aqui jaz uma vida, aqui uma história, mas ela é muito mais profunda do que isso. E nós vamos tentar ilustrar isso através de Deus. Jesus estava na sinagoga, antes de entender, ele estava na sinagoga, ele expulsou um demônio de uma pessoa que estava ali, e ele expulsou o demônio, estava na sinagoga ensinando com muita sabedoria. As pessoas ficaram realmente, como sempre, abismadas pela sabedoria do nosso mestre. E aí, saindo da sinagoga, entre a sinagoga, alguém chega para Jesus ali e fala assim, tem alguém que está com uma febre enorme, tem alguém doente, tem alguém precisando de você, Jesus. E por coincidência, essa pessoa que precisava era a sogra de um dos discípulos. E ele falou, vamos até lá, porque eu sei que ela está enferma. Ela está deitada, ela está acamada, ela está precisando de Jesus. E o texto diz que Jesus assim deu ouvido e acompanhou os discípulos até a casa de Pedro, a casa de sogra de Pedro. Quando Jesus chega naquela casa, o que ele encontra? Eu quero que você simplesmente, o texto ele só faz sentido quando nós vamos fazendo parte do texto. Quando você chega, ela abriu a porta para Jesus? Não. Você já entende que ela não abriu a porta porque ela estava de cama, ela estava acamada. Alguém abriu a porta e ela estava acamada, então ela não tinha muita... Se você já teve uma febre alta, você sabe como é esse quadro. Então ela não abriu a porta para Jesus. Alguém falou dela para Jesus, falou da necessidade, falou do momento que ela estava passando. Aquela mulher não estava simplesmente doente, ela não estava simplesmente enferma. Aquela mulher, eu quero dizer para você que ela estava impossibilitada. Ela estava impossibilitada de atender, ela estava impossibilitada de viver a sua vida, ela estava impossibilitada de viver a rotina que ela estava acostumada dentro daquele ambiente da casa. A febre roubou a disposição daquela mulher. A febre roubou a força daquela mulher. A febre tinha roubado a rotina daquela mulher. A febre fez com que aquela mulher tivesse se prostrado. E hoje eu quero dizer que é o retrato de muitas pessoas também. Muitas pessoas estão assim, com febre. Não desistiram da sua vida. Não morreram, mas estão deitadas. Estão impossibilitadas. A febre roubou a sua força, roubou sua energia, roubou sua vitalidade. Existem pessoas que estão assim, sem força, sem ânimo, sem vitalidade. Tem muitas pessoas que estão hoje, e com certeza aqui em nosso meio, estão aparentemente em pé, fisicamente, mas por dentro, espiritualmente, elas estão deitadas. Amém? Estamos entendendo? Estão sem vigor, estão sem forças, estão acamadas, e não tem força nem para aclamar Jesus. É Jesus que foi diante dela. Mas elas não desistiram da vida. Elas estão impossibilitadas, espiritualmente acamadas. A febre havia roubado a posição daquela mulher. Qual a posição que ela deveria estar? Em pé. Mas a febre faz com que todos se deitem. Quando você está com uma febre, você quer só deitar e se cobrir. Ela não estava aonde deveria estar. Ela deveria estar no movimento, nas tarefas do dia a dia. A doença havia roubado a sua posição. Guardem isso. Da mesma forma, existem muitas pessoas hoje vivendo abaixo daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Existem muitas pessoas vivendo abaixo daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Elas não estão mortas, mas estão deitadas. Elas estão vivas, mas estão febril. Elas estão vivas, mas estão sem força. Elas estão vivas, mas não têm energia para mais nada. Elas estão vivas, mas estão desesperançadas. Elas estão vivas, mas estão inertes diante da sua vida, diante da sua circunstância. Muitas pessoas estão assim como a sogra de Pedro. A vida as deitou. Os problemas as jogaram no chão. Muitas pessoas aparentemente estão assim. As circunstâncias fizeram com que muitas pessoas hoje estivessem acamadas. O passado tão dolorido as deitou.
e essas pessoas não têm mais força hoje para ficar em pé. Elas estão prostradas pelo passado, pelo jugo, pela condenação. Muitas pessoas hoje estão queimando em febre. A febre da decepção, a febre do medo, a febre da rejeição, estão ardendo em febre. E isso faz com que a pessoa tenha ânimo, vigor. A febre da culpa, a febre, quantas pessoas hoje estão deitadas por muitas perdas que têm passado ao longo da sua vida. Você quer saber? O melhor que eu posso fazer é me deitar. O problema, igreja, para a minha vida, para a sua vida, não é o que acontece conosco, não é o que acontece com você. O problema é quando aquilo que aconteceu, uma febre, aconteceu comigo, começa a direcionar a maneira pela qual eu começo a viver. Você ter uma circunstância, um problema, uma dificuldade, um passado, uma perda, uma luta, e aí em determinado momento isso fazer com que você fique acamado. Aquela situação fez com que aquela mulher, aquela situação passou a ser o seu estágio de vida natural, não uma circunstância. Muitas pessoas estão vivendo assim, deitadas, acamadas. Muitas pessoas hoje começam a acreditar. O que seria esse acamado? A vida não sorriu para mim. Entra ano e sai ano e nada muda. A minha casa não muda, meu casamento não muda, parece que nada mais tem jeito. Minha vida será sempre assim. Pessoas que estão aparentemente de pé, mas espiritualmente elas estão deitadas. Pessoas que já perderam a esperança, elas estão deitadas. Só que tem uma notícia para você: aquela mulher também estava ali, mas Jesus começou a caminhar em direção àquela casa. Jesus começou a caminhar em direção àquela casa. Amém? E eu quero dizer que hoje, essa palavra, ele começou a caminhar em direção à sua vida, que aparentemente entrou aqui em pé, fisicamente, mas que espiritualmente está deitado aqui no dia de hoje. Jesus veio ao seu encontro para tirar toda a febre da sua vida. Toda pessoa que está prostrada, que talvez você nem sabe, olha para o lado, talvez você sabe, será que sou eu? Será que é fulano? É para você que está deitado. Em 1 João, tem um versículo muito interessante para você entender a temática da palavra de Deus. Vamos ler juntos, que diz assim: sabemos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós que somos de Deus, existem dois grupos ali, aqueles que são de Deus e o mundo. O que ele está dizendo, que você já entendeu? Os que são de Deus estão de pé, porque a palavra jaz é uma palavra que vem do grego e ela significa deitado. Então toda vez que você vê, agora você vai entender, aqui jaz, está dizendo, aqui tem alguém deitado. Não está dizendo que tem alguém morto, tem alguém deitado. Então a palavra jaz é deitado. Então a Bíblia diz que o mundo inteiro, o apóstolo Paulo está dizendo, o mundo inteiro, aqueles que não estão em Cristo Jesus, estão deitados. O mundo inteiro está deitado. E isso é uma condição do maligno, porque o diabo quer ver você prostrado, sempre deitado. O mundo inteiro está deitado. Há uma humanidade inteira deitada espiritualmente no dia de hoje, correndo atrás de coisas, tentando fazer-se sobressair, mas no fundo todas elas estão deitadas. Deitada pelo pecado. Muitos estão deitados pelo medo, deitado pela culpa, deitado pela desesperança, não sei mais o que fazer. E a resposta para Jesus, a resposta para uma humanidade deitada, cansada, prostrada espiritualmente, eu quero dizer que Jesus começa a se aproximar dessa humanidade, amém? Ele fez isso lá na cruz do Calvário, quando o mundo inteiro jaz no maligno, já sem vida, sem perspectiva, ele se colocou e disse: eu vou em direção àqueles que estão prostrados, amém?
Ele foi em direção àquela casa, ele veio em direção à minha vida, ele foi em direção à sua vida. E hoje ele traz essa palavra para você. A pessoa que está deitada, ela não está morta, ela está impedida de viver os desígnios de Deus. Se você não está vivendo os desígnios de Deus, você está deitado. Pode até ter a sensação de que está vivendo, mas você está deitado. Nem todos que estão de pé por fora estão de pé por dentro. Nem todos que estão de pé por fora estão de pé por dentro. O maligno, ele quer ver você deitado. E nesta hora eu quero fazer uma pergunta para você e você se responda. Você hoje, espiritualmente, você está de pé ou você está deitado? O texto diz que aquela mulher, quando você está deitado, você perde a força, você perde a alegria, você perde o ânimo, você perde vigor, você não tem fome, sede, você não quer nada. Mas tem algo tão lindo nesse texto, diz que enquanto ela estava deitada, alguém falou de Jesus para ela. O texto diz aqui, e logo falaram, aqui o texto diz, e logo deram essa notícia a Jesus. Tem alguém doente. Jesus, tem alguém precisando de você. Alguém percebeu que tinha alguém deitado. Alguém percebeu que tinha alguém prostrado, que precisava de Jesus. Eu quero dizer que aquela mulher não tinha forças nem para pedir por ela. Quando nós estamos em um estado de prostração, nós não temos ânimo. Aquela mulher, com certeza, ela tinha uma necessidade, mas ela não tinha forças para pedir por ela, que alguém fosse ajudar. Talvez alguém chegou aqui, talvez, na mesma condição que aquela mulher. Eu até vou para a igreja, mas não tenho forças para cantar, não tenho forças para orar. Talvez alguém chegou aqui hoje e não tem força nem para pedir por ela. Mas o texto diz que alguém viu. Olha para o lado, você não sabe quem é. Ei, Jesus, tem alguém prostrado, que não tem coragem, não tem força, não tem ânimo, não tem vigor para pedir. O Santo nesta manhã vem ao seu encontro, e está dizendo assim, olha para ela, Jesus. Do mesmo jeito que Simão e Pedro disseram, tem alguém enfermo, nessa hora o Espírito Santo está visitando, dizendo assim, ei, olha para ela, olha para ele aí. Ele não tem forças para pedir, mas precisou de alguém para interceder. Que nesse momento nós possamos olhar e perceber o sentido de ser igreja. Precisamos olhar e ver a necessidade do irmão. Pastor, chacoalha a Vanessa um pouquinho e diz assim, Jesus, olha para ela. Olha para ela. Vanessa, olha para ele, Jesus. Sacode o irmão e diz assim, talvez para você não é nada, mas é tudo o que ele está precisando. Olha para ele, Jesus. Olha para ela, Jesus. O milagre começou a acontecer quando alguém entrou na brecha e diz assim, olha para ela, Jesus. Olha para ela, Jesus. Olha para a necessidade dela. Talvez essa fala sua, que parece descomprometida, parece que não faz diferença nenhuma, é tudo que Jesus precisa para intervir e realizar um grande milagre. Olha para ela, Jesus. Olha para ele. Olha. Tudo que nós precisamos, às vezes, teu filho está dormindo, a tua esposa sacode. Olha para ela, Jesus. Olha para ela. Essa foi a frase principal. Essa frase que moveu o coração de Deus. Os discípulos falaram, olha para ela. Olha para a necessidade e para a causa dela. E isso fez com que Jesus caminhasse. Vamos até lá. Vamos até a casa dela.
Então o texto diz que Jesus, chegando-se, aproximando-se dela, Jesus não se contentou. Jesus poderia ter dado uma palavra, como disse Nicodemo: vai, manda uma palavra que eu sei que tu vai ficar curado. Jesus poderia ter dado uma palavra e ela vai ficar curada, ela vai ficar de pé. Não, Jesus foi em direção a ela. Jesus entra na casa, Jesus chega perto dela, Jesus se aproxima dela. Ele poderia só: fica de pé. Ele fez. Quero dizer que isso também é Elu. É quando Deus se aproxima das nossas vidas. É um Deus de perto. É um tempo de proximidade. É um Deus de perto. É um Deus que tem que se manifesta de uma forma mais visceral, próxima do seu povo. E o texto diz que ele faz o quê? Ele a toma pela mão. Esse toque, quando Jesus toca na mão da sogra de Pedro, ele está demonstrando, esse toque demonstra cuidado, esse toque demonstra dignidade, esse toque demonstra restauração. Nesta manhã, para você que está prostrado, talvez perdeu a expectativa, os dias realmente são difíceis. A Bíblia diz que talvez o amor já está esfriando no seu coração. Talvez você está prostrado porque a fé tem ficado pequena. Talvez porque o pecado tem consumido a tua vida. Talvez porque você não tem resistido às tentações. Por isso que você está deitado. Ei! Jesus se aproxima. E o toque dele vai te restaurar em nome de Jesus. O toque dele traz dignidade, traz restauração. O toque dele é cuidado. Não é só o toque, é o que o toque representa. Ele está dizendo com o toque: você não está sozinho. Você não está sozinho. E eu quero dizer, como aquela sogra, existem pessoas que precisam sentir novamente que alguém acredita nela. É o toque de Jesus. Talvez você esteja olhando e dizendo: não tem mais jeito. O toque de Jesus significa isso: eu acredito em você, eu vou te pôr de pé. Quantas pessoas já não acreditam mais? Há pessoas que foram tão rejeitadas que não acreditam que podem ser amadas. O toque de Jesus representa esse amor do Pai. Quantas pessoas foram tão feridas que já se fecharam como uma ostra, e o toque de Jesus vem hoje na manhã para amolecer o seu coração. Eu cuido das suas feridas, eu saro as suas feridas, eu tomo pela minha mão, pela mão direita, eu tenho esse cuidado. O toque de Jesus, o texto diz assim, que Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Não, eu vou ler de novo aqui. Jesus espantou a febre, pegou na mão dela e ela passou a servi-lo. Amém? Vou ler de novo. Jesus repreendeu a febre, a tomou pela mão e ela passou a servi-lo. Amém? Não. Primeiro Jesus pega pela mão. Quando Jesus a levanta, o que é poderoso, quando Jesus pega pela mão, a levanta, a febre não sai primeiro. Quando Jesus pega pela mão e a levanta, a enfermidade sai. Talvez você esteja esperando a enfermidade, esse problema ser resolvido. Talvez você esteja esperando o ânimo aparecer. Talvez você esteja esperando algo acontecer. Não. Jesus pega pela mão. Quando Jesus a levanta, todo mal tem que sair. O mal é repreendido pelo toque, pela presença, pela manifestação de Jesus. O nosso olhar é contrário. Quando Ele a levanta, o mal tem que sair. A febre foi repreendida e ela toma a posição. Ela volta à posição. Hoje é manhã de você voltar à posição, amém? Temos ainda uma grande jornada para continuar a percorrer, porque ainda
esse Deus ainda não aperfeiçoou a sua obra completa em nossas vidas, amém? Jesus não remove a febre, Jesus muda a posição dela. E quando ele muda a posição dela, não há mais espaço para aquele mal na vida daquela mulher. Não há espaço para aquele mal naquela casa. Quero dizer para você que a febre estava governando a vida daquela mulher. A febre era tida como algo maligno também, algo maligno no período de Jesus. E as pessoas morrem de febre, até hoje, né? Mas no período de Jesus era algo que trazia realmente assim, um estado de exaustão e levava a pessoa à morte. O mal estava dominando a vida daquela mulher. E ele foi liberado apenas quando Jesus a toma pela mão e a põe de pé. Talvez você esteja sendo governado também por uma febre. Talvez você esteja sendo governado talvez pelo pecado, tentações, talvez pelo seu próprio eu, talvez pelos seus próprios pensamentos, talvez você esteja sendo governado pelas suas próprias convicções. Igreja, nessa manhã, todo governo que não for o governo de Jesus Cristo na sua vida tem que sair da sua vida. Todo governo que não for o governo da palavra de Deus precisa, não cabe dois governos em nossas vidas. Todo governo, toda vontade, toda precipitação precisa sair. Chegou o tempo daquela mulher se levantar, amém? 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 Não sei, aqui nós olhando o lado espiritualmente, talvez tenham pessoas que chegaram aqui hoje deitadas pela culpa, deitada pelo pecado, deitada pela comparação, deitada pelo medo de posicionamento, deitada por aquilo que disseram sobre você, deitada pelo passado, mas hoje é manhã para se levantar da culpa, se levantar da acomodação também, levantar do passado, que o passado precisa ficar no passado, porque Jesus lhe devolveu a vida hoje, a cura. Ele faz isso, mas com uma condição. O texto diz que aquela mulher, aqui é onde muitas pessoas, aqui é um crivo muito lindo. Aquela mulher, ao ficar de pé, ela entendeu a posição dela. Ela entendeu porque Jesus a estendeu a mão. Ela entendeu porque Jesus a curou. Assim que Jesus a pôs de pé, ela levantou e foi trabalhar. Assim que Jesus a pôs de pé, assim que ela falou, estou pronta, Jesus não precisou dizer para ela que ela precisava fazer. Quando ele a restabeleceu, ela sabia, eu sei o que eu preciso fazer. E eu quero dizer para você, você precisa entender que Deus não vai curar você, levantar você, para você viver para você. Nunca vai fazer isso. Ele não morreu somente por você, Ele morreu por todos. Então, ou seja, o projeto de Deus é alcançar a vida de todos. E se Jesus hoje, Ele quer, e aí talvez você esteja prostrado ainda até hoje, porque você não entendeu que a sua vida não é para você. Você não entendeu que a sua vida é a partir de você. Tudo que Deus quer fazer, Ele quer usar, Ele quer curar você, Ele quer levantar você, para que você possa servir pessoas. Eu não sei quantas pessoas entraram. Eu sei que Pedro, Simão estava lá, Jesus estava lá, e eu sei que aquela mulher levantou, ela foi para a cozinha. Ela foi para a cozinha. Não tenho dúvida que ela foi para a cozinha. Jesus levantou, ela foi para a cozinha e ela começou a servi-lo. Às vezes nós, se fosse Lô, talvez você poderia até dizer para mim, mas ela levantou para servir somente os da casa. Aqui está dizendo, ela passou a servi-los. Então ela começou com alegria, ela voltou ao propósito de vida, ela entendeu o propósito de viver, amém? A cura devolveu-lhe o propósito. O texto termina, então ela começou a servi-lo.
Jesus quer curar, levantar, restaurar. Ele levantou aquela mulher não somente para que ela começasse a voltar a viver. A cura devolveu-lhe o movimento, a cura devolveu-lhe o propósito de vida. E hoje, nesta manhã, Elu é próprio para isso. É um período de preparação, de autoexame. E ele pergunta nesta manhã, o Espírito Santo de Deus: como está a sua casa? A sua casa está de pé ou a sua casa está deitada? Literalmente o seu lar, mas eu pergunto: a sua vida hoje, a sua vida, ela está de pé ou está deitada? Seu casamento está de pé ou está deitado? Aquela mulher, ela nem sabia que Jesus ia lá. Ela estava doente. Eu posso dizer que ela tinha uma vida secreta. Ela estava lá no seu candidato, mas Jesus chegou ali na sua dor, pôs para fora. Talvez você tenha uma vida secreta, que você acha que está em pé, mas está deitado. Aquilo que ninguém vê. Aquela mulher não esperava aquela visita de Jesus, mas Jesus chegou naquela casa. Talvez você chegou hoje aqui como aquela mulher deitada por dentro, mas você não precisa sair daqui do mesmo jeito, em nome de Jesus. Elu, Jesus foi ao encontro daquela mulher. Ele não pediu para que ela ficasse curada, ele foi ao encontro dela, a tomou pela mão, a restaurou e devolveu-lhe o propósito de vida. Você está deitado hoje aqui, ainda não entendeu o seu propósito de vida, seu sofrimento, o sofrimento existencial da humanidade, é porque ainda não entendeu o propósito de ser e existir. Deus nos chamou, Deus nos curou, Deus nos salvou, Deus nos limpou, Deus nos comprou com o seu sangue, para que nós pudéssemos ser instrumento de transformação nessa terra. E nesta manhã nós queremos orar, que tudo aquilo que está deitado na sua vida, em nome de Jesus, aqui eu quero colocar na sua vida, na sua casa, tudo que está deitado, que deveria estar de pé. Eu não sei qual área da sua vida, da sua casa. Agora você pensa em todas as áreas. Qual área? Talvez seja uma área financeira. Eu não sei a área que deveria estar de pé, mas está em ruínas, está deitado, está prostrado, está enfermo. Que nesta manhã o autor e consumador da nossa fé, chamado Jesus Cristo, aquele mesmo que foi ao encontro daquela mulher, é o mesmo que adentra essas portas através do seu Espírito Santo, querendo restaurar, querendo limpar, mas principalmente querendo devolver propósito. Nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor continua vindo ao encontro daqueles que são seus. O Senhor continua tendo alegria, prazer em restaurar. O Senhor ainda tem prazer em colocar a tua mão em nossa mão, para dar novidade de vida e novidade de entendimento. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque o Senhor saiu da sinagoga, expulsou aquele espírito imundo, e naquele interim, Senhor, o Senhor veio ao nosso encontro. Obrigado porque aqui todos aqueles que chegaram aqui caídos, derrotados, desanimados, entristecidos, jogados sem perspectiva, sem força, sem ânimo, sem vigor, sem propósito, o Senhor nesta hora toma pela mão e diz: levanta, e que você possa entender o propósito, que você possa sentir o vento do Espírito soprando no teu corpo, soprando no teu interior e te devolvendo a força para você voltar a viver. Toda a enfermidade, toda limitação, tudo aquilo que tem feito o povo de Deus, somos o teu povo. O povo de Deus é um povo que vive em pé, o povo de Deus é um povo que marcha, o povo de Deus é o povo do caminho, é um povo que está em movimento, em direção à terra prometida, ao novo céu e à nova terra. Senhor, se tem acamado aqui, se tem alguém prostrado aqui, hoje é dia de cura, hoje é dia de cura, hoje é dia de cura, no nome do Senhor,
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.